Fala, nação rubro-negra! A quarta-feira agitada e cheia de bastidores quentes no mundo do Flamengo. E se prepara, porque o que não falta é notícia forte envolvendo o clube mais querido do Brasil. Teve negociação encerrada, jogador indo embora. Do Mengão europeu pressionado a vender punição aplicada pela FIFA e até amistoso internacional pintando por aí. Então já chega mais, se acomoda que o vídeo tá pesado de informação. Vamos começar pelo fim de um ciclo. Um nome que pouca gente conhecia, mas que já vinha sendo assunto interno há um bom tempo, está de malas prontas para deixar o Flamengo. Estamos falando do Zé Wellington, jovem atleta que vinha treinando separado do elenco principal no Ninho do Urubu. Desde o começo do ano, ele e o zagueiro Pablo e outros jogadores foram afastados do grupo principal por decisão do técnico Felipe Luiz. O treinador optou por fazer esse afastamento separando os atletas que estavam fora dos planos para treinarem à parte, mantendo o ritmo, mas sem integração ao elenco principal. No caso do Zé Wellington, ele estourou a idade para o sub-20 e não vinha sendo aproveitado no time profissional, ficando assim em uma espécie de limbo sem atuar e sem perspectivas claras. Essa situação se arrastou por meses, mas finalmente teve um desfecho. Ontem à noite, quase virando o dia, o Flamengo fechou a negociação da saída do jogador para o Al Dafra Clube dos Emirados Árabes Unidos. A transferência foi sem custos para os árabes, ou seja, o Flamengo liberou o atleta gratuitamente. Mas pensando no futuro, o clube rubro-negro manteve um percentual dos direitos econômicos do jogador? Isso significa que caso o Zé Wellington seja vendido futuramente para outro clube, o Flamengo vai receber uma parte do valor dessa transação. Uma saída que para o clube não traz retorno imediato, mas abre a possibilidade de algum ganho no futuro. Além disso, o jogador tinha contrato com o Mengão só até o fim deste ano, e por causa da regra do pré-contrato já poderia sair de graça mesmo. Então o clube optou por adiantar essa liberação e ainda garantir um pedacinho do passe, o que pode ser útil lá na frente. Desejamos sorte ao Zé Wellington nessa nova caminhada, que ele consiga se firmar, evoluir e quem sabe render frutos ao Flamengo com uma possível venda. Agora falando em movimentação internacional, não é só saída que tá rolando. Ontem o Bayer Leverkusen, tradicional clube da Alemanha, iniciou sua preparação no Ninho do Urubu. Isso mesmo, os alemães vieram ao Brasil para realizar parte da pré-temporada, utilizando a estrutura de primeiro nível que o Flamengo possui. O CEO do Leverkusen elogiou muito o clube rubro-negro, dizendo que o Flamengo é uma das grandes potências tradicionais do futebol brasileiro e que ambos compartilham uma visão global semelhante. Além disso, citou até a curiosidade de as cores dos dois clubes se complementarem. Foi um gesto de respeito e de reconhecimento ao Flamengo que abre as portas para um intercâmbio de altíssimo nível. E a parceria não para por aí. Está programado um amistoso entre o time sub-20 do Flamengo e a equipe do Bayer Leverkusen nesta sexta-feira às 3 horas da tarde. Uma oportunidade única para os nossos garotos enfrentarem uma escola diferente, um estilo europeu de jogo e, claro, uma chance de mostrar talento diante dos olheiros estrangeiros. A iniciativa pode até parecer simples, mas é muito estratégica. Envolve troca de experiências, visibilidade internacional e fortalecimento de laços com um clube relevante da Europa. Agora, mudando de assunto, vamos falar de um tema que tem tirado o sono da torcida: a situação do Pedro. Muita gente perguntando por que o atacante não foi relacionado para o jogo de hoje, o que está acontecendo nos bastidores e quando ele vai voltar. A verdade é que existe uma tensão clara entre o jogador, o técnico Felipe Luiz e o departamento de futebol. A ausência dele nas listas de relacionados não é técnica, não é lesão, é um reflexo desse momento conturbado. E a pergunta que fica no ar é: Pedro ainda faz parte dos planos do Flamengo ou está entrando numa lista de possíveis negociações? Hoje, após a partida contra o Santos, o técnico Felipe Luiz vai dar entrevista coletiva. E esse deve ser um dos pontos mais importantes a ser abordado. A torcida quer entender o que está acontecendo. Felipe Luiz vai ter a chance de esclarecer qual é o futuro do Pedro no elenco, se existe um plano de reintegração, se o jogador está fora dos planos ou até se está sendo preparado para uma venda. Tudo é possível nesse cenário, ainda mais levando em conta que o mercado da bola está se movimentando pesado. E por falar em mercado, tem outro nome que segue no radar do Flamengo: Tati Castellanos. O atacante argentino que pertence a Lazio voltou a ser pauta forte nas negociações do clube.
O motivo é simples, a Lazio foi punida com um transfer ban. Isso mesmo, o clube italiano está impedido de registrar novos jogadores devido a problemas financeiros e dívidas. Com isso, fica pressionado a vender jogadores para aliviar a situação e, claro, abrir espaço para reforços no futuro. E é aí que entra o Flamengo com dinheiro em caixa e interesse declarado no jogador. As conversas entre Flamengo e o jogador já estão bem adiantadas. Salário, tempo de contrato, projeto esportivo, tudo isso está alinhado. O problema até aqui tem sido a postura da Lazio, que vinha fazendo jogo duro nas negociações pedindo um valor na casa dos 25 milhões de euros. O Flamengo tenta abaixar essa pedida para algo entre 20 e 22 milhões, talvez até incluindo bônus por metas alcançadas. Agora, com essa pressão adicional causada pelo transfer ban, o clube italiano pode ser forçado a flexibilizar e aceitar a proposta rubro-negra. Vamos ver como essa novela vai evoluir nos próximos dias, mas o fato é que o interesse do Flamengo é real e o cenário externo pode ajudar. E por falar em punição, essa semana também marcou uma vitória nos bastidores para o Flamengo. A FIFA finalmente aplicou uma sanção ao Leixões Clube Português, que devia uma quantia ao Flamengo referente à transferência do próprio Zé Wellington. O Mengão tentou resolver amigavelmente, procurou o clube, tentou negociar, mas não teve acordo. Diante da falta de resposta e da dívida não quitada, o Flamengo recorreu à FIFA, que reconheceu o direito do clube brasileiro e puniu o Leixões com um transfer ban. O clube português agora está impedido de inscrever novos jogadores por até 3 janelas de transferência, ou até que pague a dívida no valor de 175 mil euros ao Flamengo. A punição já está em vigor a partir desta terça-feira, então a situação está totalmente sob controle da entidade máxima do futebol. Esse tipo de movimentação mostra que o Flamengo está atento não só dentro de campo, mas também nos bastidores, defendendo seus interesses com firmeza. É um recado para os clubes que acham que podem enrolar ou dar calote. O Flamengo vai até o fim para garantir o que é seu por direito? E esse tipo de atitude fortalece a imagem do clube também no cenário internacional. Enquanto tudo isso rola fora das 4 linhas, hoje tem bola rolando e é jogo grande. Flamengo e Santos se enfrentam na Vila Belmiro às 8 da noite. E esse confronto promete ser especial por vários motivos. Primeiro, porque pode marcar o retorno de Neymar como titular no time santista. O craque, que vinha de seguidas lesões e um longo processo de recuperação, treinou normalmente nos últimos dias e deve começar jogando. A expectativa da torcida do Santos é enorme e, claro, os olhos do Brasil inteiro estarão voltados para esse retorno. Mas esse não é o único reencontro interessante da noite. Danilo, hoje no Flamengo, vai enfrentar o clube que o revelou para o futebol. Ele saiu do Santos ainda jovem, foi brilhar na Europa e agora está de volta ao Brasil defendendo as cores do Mengão. Outro que também passou pelo Santos é o Bruno Henrique, que fez história na Vila antes de ser ídolo na Gávea. Já o Alessandro, também cria da base santista, infelizmente está machucado e não vai para o jogo. O fato é que mesmo com mudanças no elenco, o Flamengo segue com uma forte conexão com atletas que passaram pelo Santos. Em outras temporadas, tivemos até mais jogadores oriundos da base santista no elenco rubro-negro, como Gabigol, Thiago Maia, Diego e outros. Hoje são menos, mas os laços ainda existem. Esse confronto entre Flamengo e Santos na Vila Belmiro sempre tem um tempero especial. Além da rivalidade interestadual, é um duelo cheio de história, tradição e grandes personagens. A torcida rubro-negra já está mobilizada. E a expectativa é de um jogão ainda mais com esses elementos extras, como o possível retorno do Neymar e os reencontros de santistas com a camisa do Flamengo. E assim, com movimentações nos bastidores, negociações quentes, punições aplicadas e jogo importante pela frente, o Flamengo segue sendo protagonista dentro e fora de campo. A temporada tá só esquentando e o Mengão continua firme na briga. Por títulos, reforçando seu elenco, defendendo seus direitos e fazendo valer seu peso no cenário internacional. E enquanto a bola se prepara para rolar na Vila Belmiro, os bastidores do Flamengo continuam pegando fogo. A diretoria trabalha em várias frentes para manter o elenco forte, blindar seus ativos mais valiosos e, ao mesmo tempo, abrir espaço para quem não vem sendo utilizado.
A estratégia tem sido clara: valorizar quem entrega dentro de campo, resolver pendências rapidamente e, sempre que possível, garantir um retorno financeiro ou ao menos técnico nas negociações. Com o calendário cheio, o elenco disputando tudo que é competição, não dá para ter jogador encostado, muito menos atleta insatisfeito, criando ambiente negativo. E por isso cada saída, cada conversa com o empresário, cada telefonema com clubes do exterior é pensada estrategicamente para o bem do grupo e do planejamento de médio e longo prazo do Mengão. No caso do Zé Wellington, por exemplo, a decisão de liberar o jogador agora mesmo sem retorno financeiro imediato é reflexo direto disso. Com o contrato perto do fim e sem espaço, o clube entendeu que era melhor dar sequência à carreira do atleta em outro lugar, mas sem abrir mão de um percentual que pode render dinheiro no futuro. Afinal, o futebol dos Emirados Árabes vem investindo cada vez mais e uma eventual venda posterior pode gerar cifras interessantes. E mais importante do que isso, abre espaço no elenco, resolve uma situação interna e evita desgaste. Quem fica no grupo precisa estar pronto, motivado, à disposição do treinador. E quem não tem mais espaço segue sua vida sem atrapalhar o ambiente. Mas o Flamengo não vive só de saídas. A busca por reforços continua intensa. A situação do Tati Castellano segue sendo monitorada de perto. E a expectativa é que nos próximos dias haja uma definição mais clara. O jogador vê com bons olhos a possibilidade de defender o rubro-negro, já se imagina vestindo um manto sagrado e atuando ao lado de craques como Arrascaeta e De La Cruz. A sintonia entre o Flamengo e o staff do atleta está afinada. O grande entrave, como já falamos, segue sendo o Lazio. O clube italiano não queria liberar por menos de 25 milhões de euros, valor considerado alto demais para os padrões do futebol sul-americano. Mas agora, com o transfer ban decretado, a pressão aumentou. A Lazio precisa vender para equilibrar as contas e principalmente para poder voltar a contratar quando a punição for suspensa. É uma oportunidade de ouro para o Flamengo avançar com uma proposta mais dentro da realidade brasileira, talvez incluindo metas por desempenho bônus, por conquistas, aquele modelo que o clube vem utilizando com sucesso nos últimos anos. O tempo agora joga a favor do Mengão. E como sempre, o clube não tem pressa para fazer loucura. Sabe o valor que o jogador pode agregar, mas também sabe até onde pode ir financeiramente. É uma equação que vem sendo cuidadosamente calculada. Enquanto isso, outros nomes seguem sendo avaliados internamente. O Flamengo tem olheiros espalhados pelo mundo inteiro, monitorando jovens promissores e também atletas experientes que possam chegar para resolver. O elenco rubro-negro é forte, mas ainda existem posições que podem ser reforçadas, principalmente pensando em um calendário tão apertado, com Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores rolando ao mesmo tempo. A comissão técnica tem enviado relatórios detalhados ao departamento de futebol e tudo é debatido com calma. A ideia é não errar nas contratações, como já aconteceu em outros anos, quando o clube trouxe jogadores que não conseguiram render o esperado. A meta agora é contratar pouco, mas com precisão. Jogador que chega precisa elevar o nível, se adaptar rápido e competir por vaga. O Flamengo de hoje não tem espaço para experimento. E dentro desse cenário de decisões estratégicas, o caso Pedro continua sendo um dos mais sensíveis. O atacante tem contrato longo, é valorizado no mercado e sempre aparece como alvo de clubes do exterior, principalmente da Arábia Saudita. Já houve sondagens, já houve proposta recusada. E agora, com esse momento de afastamento, crescem as especulações sobre uma possível saída. Internamente, o clube mantém cautela. A comissão técnica ainda vê valor esportivo no jogador, mas exige profissionalismo e comprometimento total. Se o Pedro quiser reconquistar espaço, vai precisar mostrar isso nos treinos, na postura e na relação com o grupo. Caso contrário, uma venda não está descartada. O problema, claro, é o valor. O Flamengo não pretende liberar por qualquer preço. Sabe o quanto investiu e o quanto pode ganhar se o negócio for bem conduzido? Por enquanto a situação segue indefinida, mas hoje com Felipe Luiz falando na coletiva, muita coisa pode clarear. Se houver um indicativo de que o jogador não está, nos planos o mercado vai se agitar. E aí é possível que novas propostas apareçam. E é aí que entra outro ponto importante, a maneira como o Flamengo tem se posicionado nos bastidores. O clube aprendeu a se impor.
Hoje não aceita mais ser passado para trás em negociações como já aconteceu em outras épocas. A punição ao Leixões é um bom exemplo disso. O clube português enrolou, não pagou e acabou sendo punido pela FIFA. Foram meses de tentativa de diálogo, de busca por uma solução amigável. Mas diante da falta de resposta, o Flamengo foi até a última instância. E venceu. A punição impede o Leixões de registrar novos jogadores por 3 janelas, o que equivale a mais ou menos um ano inteiro fora do mercado. É uma punição dura, mas justa? Serve como alerta para qualquer clube que pense em desrespeitar acordos com o Flamengo. E mais do que isso, fortalece a imagem do clube no cenário internacional. Mostra que o Mengão é grande dentro e fora de campo, que tem estrutura, tem departamento jurídico atuante e que não aceita calote. Enquanto isso, a pré-temporada internacional no Ninho do Urubu continua sendo um sucesso. A presença do Bayer Leverkusen é simbólica, mas também muito estratégica. Além de mostrar a força da estrutura rubro-negra, abre portas para futuras parcerias. O futebol está cada vez mais globalizado e os clubes que se conectam com o exterior saem na frente. O Flamengo sabe disso e por isso faz questão de manter relacionamento com clubes da Europa, da América do Sul e até da Ásia. Seja por meio de amistosos, intercâmbio de atletas da base uso, compartilhado de tecnologias ou acordos comerciais. O futuro passa por esse tipo de integração e o Flamengo quer estar entre os protagonistas desse novo momento do futebol mundial. E não podemos esquecer que hoje tem jogo. Flamengo e Santos se enfrentam em mais um capítulo dessa longa rivalidade. A Vila Belmiro vai receber um grande público e a expectativa é de uma partida eletrizante. O Flamengo quer manter a boa sequência, seguir firme na parte de cima da tabela e mostrar que tem elenco para brigar por tudo em 2025. Já o Santos precisa dar resposta à sua torcida, ainda mais com a possível volta de Neymar ao time titular. O camisa 10 treinou normalmente e deve começar jogando. É a grande atração da noite, um duelo que vai além dos 3 pontos. É um confronto de peso que pode influenciar diretamente no moral das equipes e até nos bastidores do mercado. Dentro de campo, o Flamengo deve manter a base do time que vem atuando nas últimas rodadas, mas pode haver surpresas. Felipe Luiz tem testado formações diferentes nos treinos e não está descartado que ele faça uma mudança de última hora. O importante é que o grupo está unido, focado e com fome de vitória. A comissão técnica vem elogiando bastante o nível de competitividade nos treinos. Os reservas estão pressionando os titulares e isso eleva o desempenho de todo o elenco. É esse tipo de ambiente que faz um time campeão. Ninguém acomoda, ninguém se sente intocável. E do outro lado, o Santos aposta muito no fator casa e na inspiração de Neymar para tentar surpreender. A torcida santista lotou os arredores do estádio nos últimos treinos, mostrando apoio ao time e criando um clima de decisão. O retorno do craque é tratado como um recomeço, uma nova chance para o clube reencontrar o caminho das vitórias. Mas o Flamengo sabe disso e vai entrar com a concentração lá no alto. Todo cuidado é pouco quando se enfrenta um jogador como Neymar. Mesmo voltando de lesão, ele pode decidir em uma jogada. E o jogo também marca reencontros emocionantes. Danilo, que foi revelado pelo Santos, vai reencontrar o clube que o formou agora defendendo as cores do Flamengo. Um momento especial para o jogador que vive boa fase no rubro-negro e tem tudo para ser uma das peças-chave da temporada. Outro que também tem história na Vila é o Bruno Henrique, que saiu do Santos como destaque e se transformou em ídolo no Flamengo. Alexandro, que também é cria santista, infelizmente está lesionado e fica fora do jogo. Mas são essas histórias paralelas que enriquecem o duelo e fazem dele mais do que uma simples rodada do campeonato. Então o torcedor rubro-negro fica ligado porque o dia ainda promete muita emoção. Seja nos bastidores com possíveis reforços, seja dentro de campo com bola rolando na Vila, o Flamengo segue sendo assunto principal no futebol brasileiro. O trabalho é sério, é bem feito e a torcida pode confiar que o clube está no caminho certo. A temporada está só começando e muita coisa ainda vai acontecer. Mas uma coisa é certa, o Flamengo está pronto para tudo. E você, claro, vai acompanhar cada detalhe dessa jornada. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada?
Os corredores da Gávea estão fervendo com um possível movimento de bastidor que, se confirmado, promete agitar o futebol brasileiro. Segundo fontes ligadas ao clube, o jovem prodígio Endrick, atualmente vinculado ao Real Madrid, pode desembarcar no Flamengo por empréstimo de 1 ano. A informação ainda não foi confirmada oficialmente, mas o burburinho nos bastidores do futebol já é intenso. Aos 18 anos, Endrick é tratado como uma joia rara do futebol mundial. Após sua saída do Palmeiras em uma negociação multimilionária, com o Real Madrid, a expectativa era de que o atacante ganhasse espaço na Europa de forma gradual. No entanto, circula a informação de que o clube espanhol estaria disposto a emprestá-lo para que ganhe ainda mais rodagem e minutagem antes de ser integrado de vez ao elenco principal. E o Flamengo, com sua estrutura de ponta e um elenco competitivo, surge como destino ideal. Fontes próximas ao staff do jogador não descartam a possibilidade. A ideia de atuar em um clube de grande pressão e visibilidade como o Flamengo agradaria ao jovem e à sua equipe, que enxergam no rubro-negro um ambiente propício para o desenvolvimento técnico e emocional de Endrick. O clube carioca, por sua vez, estaria empolgado com a chance de contar com um talento desse calibre, mesmo que por apenas uma temporada. A diretoria flamenguista, como de costume, evita comentar rumores, mas nos bastidores o clima é de otimismo. Endrick teria, inclusive, feito sondagens informais sobre o projeto esportivo do clube e a receptividade da torcida. Caso o empréstimo se concretize, o jovem atacante chegaria para disputar posição com nomes de peso e reforçaria um elenco que já é apontado como um dos mais fortes da América do Sul. Por ora, tudo ainda está no campo das especulações. Mas o simples fato de o nome de Endrick estar sendo ligado ao Flamengo já é suficiente para incendiar as redes sociais e os debates esportivos. O próximo passo? Esperar para ver se o rumor vira realidade ou se seguirá como mais uma história que alimenta o imaginário do torcedor apaixonado. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!